Calma, calma. Eu sei que esse título e thumb chamou a atenção e você vai achar que eu vou atacar as universidades. Vai achar que eu vou falar, bom, tá cheio de esquerdista, ideologia e várias coisas. Ou vai achar que eu vou começar a falar mal da educação pública e tudo mais. Mas sinto lhe dizer, você está enganado, tá bom? Na verdade, esse vídeo é um dos mais importantes e é uma coisa que eu venho percebendo. É uma dor interna que eu sinto e, de fato, sim, é a decadência das universidades públicas. E para começar, o que me deu a ideia de fazer esse vídeo e esse sentimento foi esse vídeo aqui do Túlio Maravilha. Viralizou, né, recentemente esse vídeo do Túlio Maravilha, que ele fala por que a sua filha não foi para o UFRJ, e vamos ver aqui comigo. Porque os meus pais não deixaram eu ir para a faculdade pública. Gente, eu passei nutrição na UFRJ, que é federal aqui do Rio de Janeiro, e passei odontologia na UERJ, que é estadual do Rio de Janeiro. Podem falar. Olha, um dos fatores maiores que a gente não permite, né, nossos filhos irem para a federal, é a gente manter os nossos valores familiares. A faculdade, né, a universidade particular, ela alinha mais aos nossos pensamentos e aos nossos princípios. Claro que depois disso veio um monte de vídeos de falando, não, a faculdade pública, vai lá para particular, deixa a vaga, é isso mesmo, a faculdade pública é a melhor de todas, educação. E eu vou um pouco além, eu não vou entrar nesse mérito que não é o objetivo desse vídeo. Na verdade, eu vou falar algo mais interessante, é uma verdade que eu não vi ninguém falar, e que sim, eu estudei em universidade pública, meus pais dão aula em universidade pública, tenho amigos de lá, então, de certa forma, eu tenho meu lugar de fala. Esse vídeo não é sobre as universidades, sim, mas a queda da inteligência. Existe esse grande esforço das pessoas de entrarem na faculdade pública, com certeza. Algumas nas particulares também, mas hoje o foco é nisso. O problema é que depois que entram, sim, existe a maioria das pessoas uma queda na inteligência, um relaxamento do que seria a faculdade. O primeiro problema é o teatro que a gente vê hoje em dia. Eu percebi esse teatro principalmente por ter um pouco de exatas, me formei em economia, e esse teatro acontece muito em biológicas, talvez, exatas, e não sei se acontece tanto em humanas. Também vou falar o problema das humanas hoje em dia. E o que seria esse teatro? Bom, esse teatro começa na lista de exercícios. Os professores não estão pedindo mais para os alunos estudarem, porque pedir para estudar já é demais. Sim, existe esse problema hoje em dia. O que acontece? Vai ter uma prova e os alunos vão pedir para o professor dar uma lista de exercício. E claro que o professor vai precisar fazer isso, porque se ele não faz isso, vão lá reclamar na ouvidoria e ele vai ter vários problemas. Então ele vai dar uma lista de exercício. E essa lista de exercícios, se não for a prova, é muito igual à prova. Ou seja, você não precisa estudar, você não precisa entender a matéria. Você só precisa saber resolver a lista de exercício e talvez na véspera você já aprenda e com a ajuda das inteligências artificiais seja o suficiente. Então esse é o primeiro problema. Você vai sim passar de ano, não está difícil de pegar o diploma porque tem essas listas de exercícios. Ou seja, isso não vai te exigir o estudo, não vai te exigir muita coisa e você pode ter essa falsa sensação de realmente estar aprendendo. Eu mesmo fui fruto disso, não estou falando isso do Aranha, porque eu vivenciei isso, eu já vi vídeos no YouTube sobre isso e também de outras faculdades. A minha é UEL, mas eu tenho gente que faz USP e fala que é assim, e eu acho que acontece muito, principalmente biológicas e exatas, essa questão da lista de exercícios. E é um problema da faculdade? Não, eu diria que sim, é um problema da gente. Talvez é um problema da minha geração, é um problema mais social de ter normalizado isso, dos alunos reclamarem, porque se a prova for o que cai no livro, já é demais. E esse é um problema, né? Universidade, eles entram, mas não querem realmente vivenciar o que deveria ser um centro sério de estudos, de você ler os livros e coisas do tipo. Os alunos não pegam mais livros, bibliotecas estão vazias e é muito mais difícil. E veja, eu não estou falando que isso é todo mundo, você precisa entender que é uma crítica ao que acontece a maioria ou a normalização do pensamento, ao imaginário que acontece. Óbvio que tem pessoas que vão à biblioteca, coisas do tipo, mas entenda que esse é um processo que vem acontecendo ao longo do tempo e vem se sentindo. Então, sim, tem esse problema da lista de exercício que não está exigindo os alunos e acaba formando pessoas que não estão tão qualificadas e só pelo diploma. E essa imagem que vem causando da federal,
que é a imagem federal, que é o que provavelmente o Túlio lá e a filha dele, os pais estão preocupados, vem muito disso aqui que eu vou mostrar. Isso aqui é uma sala na UNB. Dá uma olhada como é que é gente dormindo ali. Isso aqui que o nosso dinheiro está bancando. Aí a minha pergunta é muito simples. É isso aqui que você, pai, quer que o seu filho tenha como universidade pública no Brasil? Então a gente precisa mudar isso aqui urgentemente. Tudo pichado. Dá uma olhada ali em cima. Viva o socialismo ali, sobre o Lula. Isso é o que se tornou a Universidade Federal do Brasil. E ainda por cima, o meu imposto e o seu tá vindo para bancar o pessoal ali, ó. Agora vamos falar desse imaginário, né? O problema das humanas, né? Esse imaginário que tem dessa parte. Na minha faculdade, existe sim várias partes depredadas, mas principalmente na parte de humanas. Isso é fato, isso é o que eu vejo na prática, no dia a dia. No meu centro, por exemplo, ele só está pouco cuidado por conta do orçamento público que é complicado, né? Mas no de humanas, além disso, realmente está tudo pichado, o lugar fede, isso é verdade. Todo mundo que eu vejo lá no intervalo tá usando drogas, se bem que isso é normal em todas, né? Também outra coisa que normalizou e essa depredação do ambiente, né? Entra na universidade e tem o efeito federal, né? O aluno vai sair com o cabelo pintado, vai sair todo tatuado e com umas ideias tortas, né? E olha só o problema que isso está gerando. As pessoas acham que esse é o que acontece na faculdade, mas isso é uma minoria de pessoas que estão sim sobrepondo as outras e gritando muito, né? Isso eu vivenciei na prática. Na minha faculdade, essas pessoas destruíram, já quebraram janelas, fizeram greve, fizeram alvoroço para não ajudar em nada, atrapalhou os alunos, e sim, é um problema. Nunca vi realmente, de fato, a greve ter ajudado alguma coisa. Na minha não ajudou, não aconteceu nada e só prejudicou todos os alunos. Prejudicou a minha, é claro, mas tudo bem, eu vou relevar. Mas prejudicou sim os que trabalham, os que não têm condições. Greve prejudica muito as pessoas, isso é um grande problema. Que é claro, é o estereótipo que a gente vê nesse vídeo aqui, né? Eu apoio a greve, porque ela não tem a ver só com os professores. Eu sou estudante da UNB, e é claro que eu apoio a greve, porque ela não tem a ver só com os professores. Eu sou estudante da UNB e é claro que ela também diz respeito a mais orçamento para as universidades da UNB e é claro que eu apoio a greve porque não aguento mais passar calor. Eu sou estudante da UNB e eu apoio a greve e para mudar tudo isso é preciso de muita luta. E é claro que vem com tudo com essa narrativa, mas na prática, pelo menos o que eu vivenciei, o que as outras pessoas de outras faculdades vivenciaram, não é isso que acontece. A greve, infelizmente, fez eu não estudar e quem queria estudar não podia estudar. É um desrespeito também ao contribuinte, que é outro problema, assim, que você entra numa faculdade pública, você tem mais deveres do que direitos. Outro problema, os alunos acham que têm muitos direitos, na verdade eles têm mais deveres do que direitos, porque você tem o dever de minimamente respeitar o contribuinte, não depredar a faculdade, não fazer caos, não banalizar os professores. Acabou-se a hierarquia também, estão matando a hierarquia, que agora não querem, o professor também não pode ter fala, não pode exigir do aluno. Bom professor é aquele que deixa o aluno em uma zona de desconforto, que é aquilo que eu voltei das listas, né? O problema das listas. Os alunos pedem listas e se não tem lista, eles vão reclamar com o professor. E se o professor mantém a posição, vão reclamar com a coordenação, a ouvidoria, e no fim o professor vai precisar se submeter. Porque é outro problema, se repete muitos alunos, porque os alunos hoje em dia estão muito fracos, inteligência artificial, outras coisas, porque eles vão na aula, abre o Clash of Clans lá, o Clash Royale, fica jogando e vai embora, só quer a presença e depois reclama. O meu problema não é você querer a presença, se você não quer participar da aula, não tem problema. O problema é você ficar reclamando que estão exigindo demais de você, isso sim é o problema. Voltando lá, se muita gente repete, se o curso não forma pessoas, claro que a nota da faculdade cai, menos pessoas vão formando, então sim, é um problema isso hoje em dia. As faculdades não estão exigindo o que deveriam exigir, não por culpa delas, mas eu diria que é culpa nossa mesmo, minha culpa, culpa da nossa geração e coisas do tipo, que é essa decadência que a gente vai vendo e que está criando no imaginário das pessoas, porque isso está ofuscando realmente o conhecimento de ponta, o que realmente muda a vida da sociedade, que é as grandes pesquisas brasileiras, os grandes cientistas brasileiros, que tem muito e a gente não valoriza, né, que é a síndrome do vira-lata, a gente olha só para fora. Ah, a faculdade de Harvard, Oxford, Yale, mas a gente não olha para aqui, que esse é o outro
outro problema, né? Esse viralatismo. Primeiro, existe essa minoria que eu acabei de criticar, que faz muito barulho e que sim, é um problema, sim, atrapalha. E depois tem nós, o grosso, assim, que a gente vem decaindo a qualidade. A gente deixa de exigir, a gente está entrando na faculdade para realmente tentar pegar um diploma e ir embora. E a gente não está nos submetendo a realmente, de fato, a buscar uma qualidade do ensino. A reclamar do professor não dar lista ou coisa do tipo. Não ler livros, falar que ler livros é absurdo, você não pega um livro e exigir, falar, o professor exigir que a prova caia um livro é muita coisa, entendeu? Então é esse problema que vem indo. E cai no imaginário das pessoas também, que aí tem esse efeito federal, né? Que é o problema que eu mostrei aí, né? Que dizem que você vai entrar lá e vai ter o efeito federal. De fato, isso existe, mas também não é a maioria das pessoas. Mas a gente deve lutar para elevar a qualidade. E eu vou te dar um exemplo muito bom como isso funciona na prática. Pedi para o ChatGPT criar uma imagem de um filósofo, de antigamente. Só isso. Como ele achara que era. E essa foi a imagem que ele criou, né? Com certeza é o que a gente vê hoje em dia, né? Porque eu falei pro GPT, cria a imagem de um estudante de humanas, como você achar que é hoje em dia. E foi isso que ele me mostrou. Entende a diferença que a gente tá falando? Porque outro problema, né? Dizem que antigamente as pessoas eram burras. Eu acho que eu tenho minhas dúvidas. Antigamente, para entrar lá na escola de Platão, tinha que saber matemática. Por quê? Para você não vir com esse relativismo. O problema hoje em dia são 3 pilares do porquê essa decadência vem ocorrendo. Primeiro é o relativismo, não existe verdade, ou seja, tudo pode. Então eu posso ter minha opinião, eu posso defender o que eu quero, porque não existe verdade, então tudo pode, né? Outro problema, cultura woke. Sim, a cultura woke também é um problema, sim, nas faculdades e deturpa tudo isso, as ideias tortas. Tira a hierarquia dos professores, tira também conceitos de família e outras coisas, e destroem tudo isso, e é aí, mais aí que está relacionado ao que a gente chama efeito federal, do cara sair com as ideias tortas e a aparência tudo torta. Aristóteles já dizia, quando a alma do indivíduo está perturbada, isso mostra no exterior da pessoa. Porque olha, na prática eu conheci muita gente sim também, porque eu fui da pública, fiz várias amizades, conheci muita gente também relacionada a esse estereótipo que a gente chama. E todas essas pessoas que eu conheci, nenhuma delas estavam bem da cabeça. Nenhuma. Isso a gente deve ajudar essas pessoas. Nenhuma está bem, todas vivem de remédios, todas vivem à base de drogas e coisas do tipo. Nenhuma tem uma boa relação com os pais, elas todas têm problemas com a sociedade e elas sim dão para ver nitidamente que a alma delas estão deturpadas, estão destruídas e isso reflete no exterior delas. Vou mostrar outro vídeo para vocês verem. Olha lá, meu, que Oxford, que Yale, que o negócio mesmo tá na Universidade Federal Brasileira. Lá é todo mundo livre, lá o pensamento é disruptivo, lá eles não ficam nessas barreiras de quer apresentar bons índices de educação, fazer um monte de pesquisa que vai ser citada por papers e outros cientistas ao redor do mundo, buscar investimento estrangeiro para melhorar a qualidade. Viu? Esse é o problema que gera esse imaginário, esse estereótipo que afasta as pessoas. Eu já estou conhecendo bastante pessoas que não querem que seus filhos vão para a faculdade federal por conta desse estereótipo, dessa imagem criada. Entende que eu estou criticando esse imaginário que nós estamos causando nas faculdades. Então, desde essas pessoas aí que a gente vê aí no dia a dia, seria o mais o extremo, mas também a gente que não está se dedicando ao estudo, não está se dedicando ao rigor. Como eu estava voltando lá da escola de Platão, outro exemplo, São Tomás de Aquino, grande filósofo, porque hoje em dia a gente fala, vai fazer filosofia, já vem essa imagem do cara chapado. Mas olha só, os maiores homens deste mundo, desta terra, foram grandes filósofos. Aristóteles, Sócrates, Platão, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Eu tive uma pitadinha do que seria essa grandiosidade que eu entendi quando eu li o livro chamado Confissões. Este livro aqui, ó, que é um livro do Santo Agostinho. E eu percebi o nível que era esses caras. De ser introdutório eu já não entendi nada e eles estão em outro nível, é uma elevação. Outro exemplo, a Suma Teológica, é um livro introdutório de São Tomás. Introdutório. E talvez seja uma das maiores obras da humanidade que eu acredito que hoje em dia ninguém deve estar estudando ou deve ter lido isso. Deve ser a minoria.
principalmente, né, os alunos de filosofia, né? Se você for um, deixe seu comentário aí. E o que eu quero dizer, olha o nível que era antigamente, o que era essa busca pelo conhecimento, a busca pela verdade. É o que a gente deve buscar hoje em dia. É para isso que serve as universidades. Essa estrutura que eles têm é para a gente buscar a verdade e não ficar nesse relativismo, e não ficar nessas piras, nessas ideologias ou coisas do tipo, e não continuar essa decadência. Nós, eu, você que estudamos nas universidades públicas, a gente deve ser o exemplo, a gente deve começar a mudar isso, principalmente minha geração, falo por isso que eles estão agora na faculdade, mudar esse estereótipo, ser firme, dar o exemplo, mas principalmente, vamos ignorar o externo, vamos falar por dentro das pessoas, da alma, do interior delas. Você deve ser seu exemplo da pessoa que pega os livros, tentar não reclamar, né? Você tem mais direitos do que deveres. E para aquelas pessoas que trabalham, ainda tenho mais uma coisa especial. Eu estudei à noite, que eu trabalhava também, mas eu conheci muita gente que trabalhava. E o pessoal que trabalha, eles fazem milagres, porque acordam cedo, vão trabalhar e vão direto para a faculdade, e ainda assim é o pessoal que eu vi, é o pessoal que não fica reclamando. Claro que tem aqueles que reclamam, mas são as pessoas que só querem ir lá para realmente estudar, tentar pegar o diploma, porque com o diploma vão conseguir melhores salários e coisas do tipo. E eu concordo, eu acho super válido esse movimento, não acho que é uma crítica. É uma crítica minha a essa mentalidade, principalmente das pessoas que podem se dedicar mais ao estudo, mas não estão se dedicando. Ou essa imagem que a gente vai criando e essa decadência. Cada vez mais tem alunos fracos, alunos que não querem realmente estudar, não querem realmente ir para a aula, vão lá e só ficam no celular. Se for fazer um trabalho é GPT, se pede para ler um livro já é demais, estão abusando. É essa a minha crítica aí, ó, que você deveria fazer, principalmente você que está numa pública, porque você custa muito dinheiro para a universidade. Então é o mínimo que você tenha um respeito ao contribuinte e dê um mínimo retorno, entendeu? E não saia por aí depredando, não lendo os livros ou não fazendo nada, não usufruindo do que pode ser a grande universidade. E a gente deve resgatar essa imagem e não deixar que esse imaginário tome conta das pessoas. Já está tomando de algumas pessoas, principalmente essas mais relacionadas ao conservadorismo, tradicionalismo, já está tomando conta. Elas não querem seus filhos nas federais porque elas têm medo desse efeito federal. Então você que está na federal, e principalmente, eu dou ainda, principalmente você que é de humanas, faz história, filosofia, você tem um dever maior ainda de representar muito bem suas vertentes, sua faculdade, sua matéria, entendeu? Você tem um dever mais ainda de resgatar essa grandiosidade da filosofia, que eu dei o exemplo dos grandes filósofos. Outro problema que gerado também, concluindo meu pensamento aqui, ó, Ryan Santos. Eu não conheço nenhum filho de rico que faça nenhum curso que não seja medicina no Brasil. Se o cara quiser fazer qualquer outro curso, o cara manda pro exterior, né? Porra, caralho, que excelente. Lembra que eu falei que, cara, quem tem pai presente não faz Enem? É mais ou menos nessa linha de pensamento que eu falei. Se você é rico, você não coloca o seu filho numa universidade do Brasil, especialmente uma universidade pública que vai estragar a mente dele. E além disso, ele vai sair sem nenhuma perspectiva de mercado de trabalho. Se você tem grana, você manda seu filho pro exterior sim, a não ser que seu filho escolheu fazer medicina. Entendeu? É esse o problema que a gente vê hoje em dia. Porque, de fato, existe sim esse efeito que eu falei, existem essas pessoas e sim é um problema e devemos combater isso. Você não pode ser desse tipo de gente. Essa minoria, e junto a isso, esse bolo de normalizar a mediocridade dos estudos, está normalizando esse imaginário que estão criando nas pessoas, o imaginário da decadência das universidades. Porque, claro, se a gente for para pesquisa de ponta, aí dá centenas de exemplos, tem várias pesquisas interessantíssimas. O Brasil é incrivelmente bom nisso e tem muita coisa boa. Só que isso está sendo ofuscado, as pessoas não estão vendo isso, não estão mostrando isso e causa esse efeito que é predatório. Por isso que eu digo, eu, você, nós que estamos lá, a gente tem o dever de mostrar o exemplo e voltar com essa excelência nos estudos, essa seriedade de buscar a verdade. E não ir lá para só ficar fanfarrando, entendeu? Você pode ir sim em festas, curtir, fazer vários amigos e muita coisa boa, acalorada, interessantíssima, tudo isso é muito legal.
mas você tem o dever de voltar a mostrar as virtudes, que é o que Aristóteles fala, da excelência. Eu mesmo fui perceber isso muito depois, muito tarde. Hoje eu colho frutos das consequências disso. Eu estou correndo atrás de ler os livros originais, de estudar de forma séria, de não reclamar também. Se o professor for ruim, você não precisa ir lá reclamar. Você vai na biblioteca e vai ter centenas de professores, professores dos Estados Unidos, professores do Japão, professores do Brasil. Vai depender de vocês. Então, se a aula for ruim, tudo bem, é ruim, tudo bem, deveria ser melhor, talvez, mas você tem que buscar as alternativas, porque principalmente nós temos maiores deveres ainda, porque a gente está usando a contribuição do imposto do contribuinte. E o contribuinte, a maioria do contribuinte são pessoas que não têm tanto dinheiro, não são ricos, é classe média baixa, entendeu? Principalmente essas pessoas. Então a gente tem o dever de dar um ROI positivo. Esse outro vídeo é de um amigo meu da minha sala que mostrou como que estava o centro de humanas lá, o lugar de estudos. Para você ver que também eu falei na prática, mas se você não confia na minha palavra, eu vou mostrar aqui pra você. E todo esse ódio é porque eu fiquei revoltado com o estado da sala do DCE da UEL há algumas semanas. Só pra você ter ideia, eu encontrei na sala do DCE camisinhas usadas, baseados, fichas pra venda de drogas e um quadro do Che Guevara. Muita gente viu o vídeo e por isso nós conseguimos fechar o DCE, mas eles estão querendo reabrir. Compartilhe esse vídeo. Então, eu vi isso na prática. Olha só o que está causando essa depredação, esse imaginário que está causando as pessoas. Por isso que eu falei, estudantes de humanas, vocês ainda têm maiores trabalhos a serem feitos para mostrar essa excelência de vocês, essa seriedade. Para mim, por exemplo, filosofia talvez seja uma das matérias mais incríveis que tem. Na minha visão, supera economia, que é o curso que eu fiz. De tão incrível que é que eu comecei a ler os clássicos e vi. Então resgate isso, vocês têm uns deveres maiores. Isso aqui a gente deve combater com certeza, essa pichação, essa depredação, não só da esquerda, tem também da direita, e esse vídeo não é sobre esquerda e direita nem coisa do tipo, é sobre como estamos encarando as coisas. Talvez seja um problema mais sociológico, ou da minha geração, ou algo do tipo, eu não sei dizer, talvez comente aí o que você acha. Mas é voltar a buscar essa excelência, que me causa uma tristeza ver que muitas pessoas que poderiam em potencial entrar nessas faculdades excelentes, das públicas, né, que são as melhores, e não estarem entrando por conta desse imaginário que está criando, né, nessa decadência que a gente vê hoje em dia. Ainda continua imaginária, vamos dizer assim, imaginária, mas que eu vejo que já está se tornando consequente no mundo real mesmo. Desde alunos fracos, né, de diplomas fracos, a gente viu isso muito assim agora nas particulares de medicina com nota 1, que é outro problema também, talvez eu faça um vídeo das particulares, né? Particular eu acho engraçado, né? Tem aqueles memes de padrãozinho, as meninas loiras lá usando as mesmas roupas, né? Os meninos tudo iguais também, mas esse não é o vídeo também, as particulares são muito boas também, INSPER, FGV na minha área, por exemplo, é só um meme mesmo que eu acho engraçado, mas esse é o problema, esse imaginário, essa decadência que a gente vê hoje em dia. Eu vejo sim diplomas fracos, vejo gente fraca se formando, também por conta daquele teatro que eu falei, e outras coisas, que a culpa, eu falei, não é da faculdade, mas talvez de nós. A culpa seja nossa, a gente tem que aceitar essa culpa e tentar corrigir isso, voltar ao padrões de excelência de antigamente, né? Parar de ir na aula só para jogar Clash Royale, parar de ir na aula só pela presença, algo do tipo, e talvez minimamente tentar se interessar pelo assunto, ou pelo menos não tentar atrapalhar o professor, não reclamar, respeitar a autoridade. Isso aí está se acabando. E é aí que a gente começa a ver essa decadência, entendeu? Então, temos grandes deveres, grandes tarefas que precisamos fazer. Eu mesmo estou falando isso, liderando esse movimento, mas eu mesmo também preciso me policiar e ser o exemplo disso, entendeu? Então, é esse o desabafo, é essa decadência que eu queria mostrar das faculdades, entendeu? Esse é o grande problema, porque a gente não pode ofuscar as grandiosidades que elas fazem, os grandes cientistas, as grandes pessoas que tem lá. Só que esse imaginário, né, que nós estamos criando, né, eu, você, nós estamos criando, está decaindo, né, as universidades. E isso não pode acontecer, isso deve ser mudado, entendeu? Então isso sim é quase um desabafo, mas também é um movimento que devemos liderar, um movimento que devemos começar, entendeu? Espero que tenha gostado, deixa aqui sua opinião, se você concorda ou discorda comigo. Se inscreve no canal e manda esse vídeo para as outras pessoas que eu acho que é importante, desde aquelas que eu, você, né, que estamos lá, desde aquelas que também tem o preconceito, né, esse imaginário que foi criado. Mande esse vídeo para todo mundo, que ele é muito importante, tá bom?
Até a próxima.